Você já parou para pensar em como a magia do teatro está muitas vezes ligada à cenografia do espetáculo? Seja apenas por uma porta que leva o protagonista para mundos fantásticos, ou até aquela mudança de estação ou clima que muda completamente o tom da peça. O cenógrafo tem sempre um toque de magia fazendo o impossível acontecer aos nossos olhos em tempo real. Agora, bora entender um pouco mais e bater um papo sobre cenografia criativa e algumas das inúmeras possibilidades que essa área tem a nos oferecer? Bom, eu me chamo Danilo Cruz, mas também sou conhecido só como Dan. Eu sou técnico em mecânica industrial, com bacharel em desenho industrial e uma especialização em gestão de projetos. E eu trabalho como cenógrafo e cenotécnico desde 2017. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre como descobrir e explorar diferentes formas de criação cenográfica aplicando conceitos de design industrial e mecânica básica, e isso compondo e seguindo a estética proposta pelo espetáculo. Quando falamos sobre cenografia criativa, é importante lembrar que cada processo de criação é pessoal. Ele sempre carrega muitas informações e referências de acordo com cada um e com seu próprio repertório. Mas apesar disso, existem ferramentas que colaboram com a construção de um processo criativo mais dinâmico e mais rápido. Nesse tópico, não basta apenas falarmos sobre a arte de criação em si. É necessário entender o todo envolvido no espetáculo na qual ele vai ser aplicado. E isso implica em variações como o espaço cênico, os recursos e a verba disponível para a construção do projeto, a estética proposta pela direção e as inúmeras informações contidas no texto. Para iniciar um projeto cenográfico, eu costumo pensar na divisão de etapas para que o processo tenha uma sequência lógica de início, meio e fim. Em geral, a concepção da cenografia ela começa com a leitura do texto, que ajuda a você definir o universo dramatúrgico e os elementos visuais que vão ser necessários para essa representação. A partir daí, o primeiro passo é o da pesquisa, onde a gente literalmente parte do início e compreende a idealização da direção junto com os aspectos linguísticos do texto e todo o seu contexto narrativo, coletando assim as referências visuais e analisando as possibilidades de ambientação do espaço cênico. Daí a gente parte para os croquis, onde a gente coloca as ideias das pesquisas nos esboços, materializando assim de uma forma simples a intenção da construção cenográfica, criando maquetes, desenhos e coisas que vão servir para a construção desse espaço cênico. Nessa fase é muito importante considerar os aspectos como a funcionalidade do cenário, a utilização dos recursos tecnológicos e as ideias de integração com a iluminação e também o som. Nisso, junto com as outras equipes de criação e o compartilhamento dos materiais, o agrupamento e toda a conciliação dessas ideias elas vão permitir a elaboração do projeto técnico do espetáculo, que é o documento que tem todas as informações necessárias para a montagem do projeto. Uma vez que esse projeto cenográfico é definido, a equipe de produção entra em ação para construir e montar esse cenário. Essa fase envolve toda a escolha de materiais, a confecção dos elementos cênicos, a montagem do cenário no palco e a realização dos ajustes e os testes para garantir o bom funcionamento dos elementos. Ao longo desse processo, é fundamental manter ter um diálogo constante com toda a equipe de criação, toda a equipe de produção do espetáculo. Tá? Assim você consegue uma integração e uma harmonia entre todos os elementos que compõem essa encenação. A concepção dessa cenografia é um trabalho que é muito complexo e ele exige muita técnica, muita criatividade e principalmente colaboração em equipe. É importante lembrar que planejar e realizar um cenário de teatro envolve uma série de desafios, tanto em termos de planejamento quanto de execução. E nisso é válido dizer que, como em várias áreas humanas, a teoria pode ser diferente da prática. Por isso, eu mesmo já acabei passando por vários contratempos. Então eu selecionei aqui algumas das maiores dificuldades que podem surgir planejando e realizando um cenário de teatro. São elas: orçamento. Uma das maiores dificuldades na criação de um cenário de teatro é o gerenciamento do orçamento disponível. Muitas vezes o orçamento ele é limitado e os custos de produção podem aumentar rapidamente.
E é importante encontrar maneiras criativas para reduzir os custos sem comprometer a qualidade do cenário. O tempo. O tempo também é um fator crítico na criação de um cenário de teatro. O prazo pode ser apertado e muitas vezes há muitas etapas envolvidas na produção desse cenário. Então é importante estabelecer um cronograma realista e fazer um planejamento cuidadoso para garantir que todos os elementos do cenário possam ser produzidos dentro desse prazo estabelecido. Logística. A logística envolvida na produção do cenário também pode ser bem desafiadora. Desde o transporte dos materiais, até o local da montagem, até a coordenação dos diferentes fornecedores e até os prestadores de serviço, isso pode trazer uma série de variáveis que você precisa ter que lidar e você precisa fazer com que tudo seja executado conforme planejado. Necessidades técnicas. Um cenário de teatro pode envolver muitas necessidades técnicas, como a iluminação, o som, efeitos especiais, então é importante que você considere essas necessidades desde o início do planejamento, para que o cenário possa ser projetado de maneira a acomodar todas essas necessidades. Mudanças de última hora. Por fim, as mudanças de última hora são comuns na produção de um cenário de teatro, sejam por questões técnicas, sejam por questões artísticas ou orçamentárias. É importante você estar preparado para lidar com essas mudanças de cenário, essas mudanças de última hora e ser capaz de adaptar o seu planejamento para a execução do cenário. Assim você consegue acomodar todas essas mudanças. Em geral, a criação do cenário de teatro envolve muitas variáveis e desafios. É importante estar preparado para lidar com eles de uma forma criativa e flexível. Ao planejar e realizar um cenário de teatro, é importante você ter um plano cuidadoso, mas também é bom estar preparado para lidar com os imprevistos e fazer os ajustes conforme eles forem necessários. Agora, falando diretamente sobre as criações cênicas, é importante saber que precisamos entender as diferentes funções que elas possam ter em uma peça teatral. É válido levar em consideração tanto o contexto cênico solicitado pela direção, quanto o contexto dramatúrgico da obra. Então, eu listei algumas maneiras de como isso pode ser feito. A análise do texto da peça. O primeiro passo é ler e compreender a obra dramatúrgica. Assim a gente identifica as características dos personagens, os ambientes onde essa ação pode se desenrolar e as possíveis interações entre eles. Com isso, é possível ter uma ideia do que é importante destacar no cenário e nos objetos cênicos para a construção da atmosfera da peça. Identifique as necessidades da direção. É importante entender as demandas da direção em relação ao contexto cênico da peça. Para isso, é necessário conversar com o diretor ou os diretores responsáveis pela montagem da peça. Assim, a gente pode ter um entendido do que eles esperam do cenário, dos objetos ou das interações dos atores com o espaço. Faça pesquisas visuais. Com o texto da peça e as orientações da direção na mente, pesquisa referências, como fotos, vídeos, obras de artes ou outras coisas. Essas coisas elas podem te inspirar na criação de um cenário e de objetos cênicos, que tragam a sintonia com a estética e com a atmosfera da peça. Considere a funcionalidade dos objetos cênicos. Cada objeto cênico tem que ter uma função dentro da peça, seja para criar uma atmosfera específica, seja para indicar a localização de um personagem, ou até para ser usado como um adereço.
É importante que as criações cênicas sejam projetadas para atender às necessidades da peça e da direção, de modo que elas sejam usadas de uma maneira eficiente pelos atores. Desenvolva um plano de design. Com base em todas as informações coletadas, é possível desenvolver um plano de design que inclua diferentes elementos cênicos, como cenário, objetos, iluminação, entre outros, e como eles vão ser usados nessa peça. Esse plano precisa levar em consideração tanto o contexto dramatúrgico quanto as necessidades da direção, e ele tem que ser ajustado e atualizado conforme a montagem da peça vai se avançando. Enfim, para entender as diferentes funções das criações cênicas, é muito importante você conseguir analisar o texto da peça, entender as demandas da direção, pesquisar referências visuais e considerar toda a funcionalidade dos objetos cênicos. Assim você consegue desenvolver o plano de design que atenda a todas as necessidades da peça e da direção. Assim você consegue criar um contexto cênico rico, coeso e que vai contribuir para a narrativa da peça. Mas afinal, como eu posso criar um cenário aplicando conceitos de design industrial e mecânica básica? A cenografia no teatro é a arte de criar o ambiente e os objetos que compõem o espaço cênico em uma peça teatral. Ela é um dos elementos mais importantes para a compreensão e também para a interpretação da história. Ela contribui para a imersão do espectador em todo o universo criado pela peça. E para criar uma boa cenografia, é necessário combinar os conceitos de design, conceitos de arte e também técnicas de construção. No processo de criação de cenografia, como já foi dito, é importante levar em consideração a estética proposta pelo espetáculo, ou seja, o estilo, a atmosfera que a peça tem que transmitir. Por isso é tão importante você analisar o texto, as músicas, as luzes e o figurino, para que todos os elementos visuais estejam em harmonia e reforcem a mensagem da peça. Uma boa cenografia ela tem que ser prática e funcional, então ela tem que levar em conta todas as necessidades da dramaturgia e do elenco, bem como a segurança dos atores e do público. Para criar objetos cênicos, pode-se aplicar os conceitos de design industrial, como ergonomia e a usabilidade, para que os objetos sejam confortáveis e também fáceis de manusear pelos atores. A mecânica básica também ela pode ser aplicada para a construção de objetos que precisam de movimentos específicos, como uma porta que abre sozinha ou até mesmo um elevador cênico. Vale lembrar que a cenografia é uma arte sempre inovadora e que existem diversas abordagens e técnicas para sua construção. Para uma abordagem mais avançada, pode-se até explorar novas tecnologias, como a projeção mapeada ou até o uso de materiais ecológicos e recicláveis. A criação cenográfica é uma área que requer um bom conhecimento de design, mecânica e outras disciplinas. Então eu separei algumas ideias aqui para a gente descobrir e explorar diferentes formas de criação cenográfica aplicando conceitos de design industrial e mecânica básica. Estudo. Uma das melhores maneiras de descobrir novas formas de criar cenários é pesquisar e estudar exemplos já existentes. Você pode explorar diferentes sites, livros, revistas e outras publicações relacionadas ao design, mecânica e à criação de cenários para obter novas ideias e novas inspirações. Colaboração com especialistas. Se você estiver trabalhando num projeto de criação cenográfico, considere colaborar com alguns especialistas de áreas como design industrial e mecânica básica. Esses profissionais eles sempre podem te ajudar a pensar em soluções muito criativas e eficientes para o seu projeto. Experimentação. Às vezes, a melhor maneira da gente descobrir novas formas de criação cenográfica é experimentando diferentes abordagens e diferentes técnicas. Você pode fazer protótipos, modelos em escala ou até testar diferentes materiais para ver como eles se encaixam em um cenário. Observação. Preste atenção em cenários e em peças de teatro, filmes, programas de TV. Analisa como essas diferentes cenas elas são criadas para que os elementos que foram criados ali façam todo o ambiente funcionar. Uso de tecnologias.
As tecnologias de design, como o CAD ou o CAM, que são os softwares, eles podem te ajudar na criação de modelos virtuais e na produção de peças mecânicas também. Treinamento e capacitação. Considere participar de workshops e treinamentos para aprimorar suas habilidades de design e também de mecânica, e assim você consegue aprender novas técnicas e novas abordagens para a criação cenográfica. É importante lembrar que a criação cenográfica é uma arte que requer prática e criatividade, mas com muita dedicação é possível obter excelentes resultados. As técnicas de desenho industrial podem ser aplicadas em cenários para ajudar a criar designs mais eficientes e esteticamente agradáveis. Aqui eu separei algumas maneiras de aplicar essas técnicas de desenho industrial em cenários. A análise do espaço. Antes de iniciar o processo de design do cenário, faz uma análise cuidadosa do espaço na qual ele vai ser criado. Considera o tamanho, a forma e as características desse ambiente, bem como as necessidades do roteiro. Então ele vai ser um cenário que vai ser uma arena, vai ser um cenário que vai ser um corredor, vai ser um teatro tradicional. Desenho de esboços. Crie esboços iniciais para o cenário, tendo em mente a estética, a funcionalidade e a eficiência deles. Faça vários esboços e variações até encontrar a melhor opção para eles. Prototipagem. Crie protótipos em escala do cenário para fazer testes e verificar sua viabilidade e também fazer os ajustes. Isso te ajuda a prever e resolver os problemas de design antes da construção final do projeto. O uso de software de design. Use softwares de design como o CAD, CAM, que eu te falei, para ajudar a criar esses desenhos mais precisos e mais detalhados no cenário. Essas ferramentas também te ajudam a visualizar o cenário em diferentes ângulos e perspectivas, e isso vai além do design, vai para a mecânica. A seleção dos materiais. Escolha materiais adequados para a produção desse cenário, levando em consideração a durabilidade, a estética e o orçamento disponível para o cenário. Detalhamento técnico. Crie desenhos técnicos detalhados que especifiquem os componentes e as dimensões do cenário, além de instruções para sua produção. Testes e avaliações. Antes de finalizar o cenário, faça testes para verificar sua funcionalidade e a sua eficiência. Avalie também se a estética do cenário pode garantir e atender todas as necessidades do roteiro. Ao aplicar as técnicas de desenho industrial nos cenários, é possível criar cenários bem projetados e eficientes que atendam às necessidades do roteiro e também do público. As técnicas de mecânica podem ser aplicadas em cenários para criar elementos que se movam, giram, levantam, abaixam e assim eles tornam as cenas mais dinâmicas e mais realistas. Então eu separei também algumas maneiras de aplicar essas técnicas de mecânicas em cenários. Análise das necessidades. Antes de iniciar o processo de design do cenário, faça uma análise cuidadosa das necessidades da cena. Considere o tipo do movimento necessário, bem como a força e a resistência necessária dos materiais. A seleção dos materiais. Escolha os materiais adequados para a produção do cenário, levando em consideração a durabilidade e a resistência necessária para que eles sejam aplicados. Considere também a possibilidade de utilizar materiais mais leves, como alumínio ou até o plástico, assim você consegue facilitar o movimento. Cálculo de forças.
Realize o cálculo de força para determinar o tamanho e o tipo dos motores necessários para o movimento do cenário, se ele for automatizado. Considere também as necessidades dos sistemas de transmissão de forças, como as engrenagens, correias e até as polias. Design de peças mecânicas. Crie desenhos técnicos e precisos de peças mecânicas, como engrenagens, suportes, rodas, e assim você consegue garantir uma precisão maior e uma segurança também muito maior. Prototipagem. Crie protótipos em escala do cenário para testar sua viabilidade e fazer ajustes. Isso também te ajuda a prever e resolver problemas de mecânica antes da construção final da peça. Instalação e ajustes. Instale o cenário e faça ajustes para garantir que o movimento esteja suave e também seguro. Teste o cenário em condições reais de produção para garantir que ele esteja funcionando adequadamente. É importante ter em mente que a segurança sempre tem que ser uma prioridade, principalmente quando a gente está lidando com equipamentos mecânicos em um ambiente de produção. É sempre e muito importante seguir todas as normas de segurança e sempre ter um profissional especializado em mecânica envolvido nesse processo com os EPIs e todas as técnicas. As máquinas simples são elementos de mecânica básica fundamentais na concepção de cenários teatrais. Elas permitem que muitos elementos complexos sejam construídos com facilidade e segurança, além de tornar muito mais funcional e muito mais eficiente o cenário. Algumas das máquinas básicas mais comuns são a alavanca, a roda e o eixo, a polia e o plano inclinado. Eu sei que elas parecem muitas, mas eu vou explicar um pouco melhor sobre cada um dos tipos de máquinas simples que temos. Primeiro, a alavanca. Uma alavanca é uma barra rígida que pode ser usada para levantar objetos pesados ou até para mover objetos grandes com menos esforços, como móveis ou estruturas de cena. Por exemplo, a construção de uma mesa que possa ser facilmente movida pelos atores em cena pode ser feita utilizando o princípio da alavanca. Polia. A polia é um dispositivo que consiste em uma roda com um canal em sua circunferência, na qual uma corda ou um cabo pode ser colocada. Assim, ela pode ser usada para levantar e abaixar objetos cênicos, como um objeto que precisa ser suspenso no ar ou uma cortina que precisa ser aberta e fechada. Elas podem ser incorporadas no design do cenário e também pode ser operada por meio de sistemas manuais ou sistemas elétricos. Roda e eixo. A roda e o eixo são ideais para ajudar a criar um movimento no cenário. Elas podem ser usadas para movimentar os objetos, como portas e janelas, ou para permitir a movimentação de estruturas maiores, como paredes e telões em várias direções. Plano inclinado. O plano inclinado é uma superfície inclinada que pode ser utilizada para mover objetos pesados com menos esforços, permitindo que os atores se movam entre diferentes níveis do cenário com facilidade. Ele também pode ser usado para mover objetos grandes e pesados, como um carro de cena, por exemplo. Ao aplicar os princípios das máquinas básicas na cenografia, é possível criar um cenário mais dinâmico, mais funcional e mais seguro, permitindo que os atores se movam com mais facilidade e que os objetos cênicos sejam manipulados com mais eficiência. Além disso, o uso das máquinas básicas pode ajudar muito a economizar o tempo e o esforço durante a montagem e a desmontagem do cenário, permitindo assim que a equipe de produção faça as alterações com muito mais rapidez e muito mais facilidade também. Por
fim, a cenografia criativa é aquela que busca romper com as convenções e os estereótipos, propondo soluções inovadoras para a construção de um espaço cênico que seja capaz de agregar elementos expressivos e estéticos à obra teatral. A cenografia criativa pode ser caracterizada pela originalidade na escolha dos materiais e nas formas, na utilização dos recursos tecnológicos e digitais e na criação de ambientes imersivos e sensoriais que estimulem a imaginação do espectador. A cenografia criativa também pode estar relacionada à capacidade de integrar elementos cênicos com a encenação, valorizando assim a comunicação visual e estabelecendo uma relação estreita entre o espaço e a dramaturgia. Ela pode ser uma forma de potencializar a expressão artística e ampliar as possibilidades de interpretação do público. A cenografia criativa é aquela que procura ir além dos padrões convencionais, trazendo novas ideias e novas soluções para o espaço cênico que possa contribuir para a construção de um espetáculo teatral mais impactante e mais significativo. A concepção da cenografia para espetáculos é um processo que envolve diversas etapas, desde a leitura do texto teatral até a construção do espaço cênico. E o cenógrafo é o profissional responsável por coordenar todo esse processo, trabalhando em estreita colaboração com a equipe de criação e a produção do espetáculo.